Glória a Deus, glória a Deus. Coisa maravilhosa é sabermos que nós temos a quem chamar, né? Isso é maravilhoso. Confortador, maravilhoso. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Sal da terra, luz do mundo. Estamos na nossa 8ª lição, não é? Terminando o livro de Provérbios. Este livro que começou exatamente falando do temor do Senhor. O temor do Senhor como princípio de sermos sábios. E está no capítulo 31, que é o capítulo do nosso estudo desta manhã. Ele encerra exatamente assim, falando sobre o temor do Senhor. Nós estamos aí no telão, com o esboço da nossa lição, Provérbios 31, sabedoria para a mulher cristã. Que privilégio a nós mulheres, né? Termos este capítulo de Provérbios falando a respeito das coisas, das ações, das atitudes que nos tornam mulheres sábias. E precisamos entesourar nos nossos corações esses ensinamentos. Provavelmente você se acha, e eu não diria só mulheres, todos nós. E o Senhor tem trazido ao meu coração a respeito disso, que isto é a igreja do Senhor. A igreja, ela tem que ter este entendimento de como lidar com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, para louvar a Deus. E aí nós temos um começo de sabedoria. Hoje nós temos o nosso texto áureo, que diz assim, eu não estou bem enxergando daqui, mas os irmãos leiam comigo. O texto áureo diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Depois nós temos a nossa verdade prática, onde se levanta um conceito que a mulher virtuosa, ela se constitui em um ideal a ser seguido. Perdão. Pelas mulheres de todos os tempos. Irmãos, a Bíblia é atemporal. Ela foi para aquela época, a época que foi escrita, caminhou com a história e está conosco, e nós estamos aqui aprendendo a preciosidade da palavra do Senhor. Nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 31, do versículo 10 ao 31, sabendo que nós temos 3 blocos de entendimento deste capítulo. O primeiro é a mulher virtuosa, as atividades da mulher virtuosa e o louvor que ela recebe. Às vezes as pessoas até consideram como sendo uma soberba, tal coisa, a gente não aceitar muito louvor, mas tem que ser honrada sim, louvada sim, porque esta mulher, ela é a testemunha, aquela testemunha que o Senhor falou lá em Atos, capítulo 1, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria, em qualquer lugar que você esteja, e nós hoje aqui em Belém. Amém? Como sempre nós fazemos a leitura, eu leio um versículo e a igreja lê o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ela lhe faz bem e não mal.
todos os dias da sua vida. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Fala com sabedoria e a instrução de bondade está na sua língua. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão em suas obras. Glória a Deus. Pai Santo, Pai amado, soberano sobre todas as coisas, nós te agradecemos por esta palavra, por este ensinamento, e que nesta manhã nós saiamos daqui, Senhor, sabendo que nós temos um Deus grandioso que nos ensina, que nos disciplina, que nos direciona e nos dá o amor, porque tudo, Senhor, se resume no amor. Esta mulher que acabamos de ler, ela está nutrida do amor celestial, pela sua família, por todos que a cercam e até por aqueles que precisam de um abraço, de um sorriso e de um afago. Nos abençoa nesta manhã e nos dá o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O livro de Provérbios, ele é muito interessante do ponto de vista do ensinamento, porque ele traz a nós um desejo, não é, de aprender e de ser também os ensinamentos que ele traz. E nós temos feito isso ao longo de todo esse estudo que nós tivemos esses dias, esse mês, todos esses domingos que nós estudamos o livro de Provérbios. E ele ensina exatamente, ele termina, exatamente como ele começou, não é, irmãos? Falando sobre o temor de Deus. E este temor que nos traz, estamos aqui hoje porque tememos a Deus, porque amamos a Deus, porque celebramos a Deus, porque temos o Senhor nosso Deus como nosso Salvador. A autora, a comentarista da nossa lição, ela fala o seguinte, que a seção final de Provérbios é um poema acróstico que exalta uma nobre esposa, não é? Neste caso aqui, ele historia realmente, ele nos mostra, nos revela a força dessa mulher, a forma como essa mulher encara o seu dia a dia, e o principal, a sabedoria vem exatamente aí, quando ela coloca as suas prioridades no seu dia. Ela faz um planejamento e coloca as suas prioridades nesse dia. Essa mulher.
ela prioriza a sua família, e aí ela, além da sua família, ela prioriza também as pessoas que precisam, os necessitados. Eles estão nesse planejamento dela, para que ela possa produzir algo que possa atendê-los. E nós fazemos exatamente assim, irmãos. Às vezes, até no supermercado, eu creio que aqui, homens e mulheres, quantos aqui estão no supermercado, fazendo as suas compras, e de repente ela diz assim, de repente pensa assim, eu vou comprar isto ou aquilo para o fulano, isto ou aquilo para ciclano, ou eu vou levar para alguém que vai precisar. Eu estou falando disso porque eu vivo também isso, e volta e meia a gente está principalmente com as nossas missões, né? As nossas missões que nós sabemos que o Senhor coloca nas nossas, coloca para nós aquilo que nós temos que fazer para o outro, né? É bom que nós tenhamos esse entendimento. E esta esposa que é relatada aqui, ela é um ideal realmente a ser buscado sempre. Se você não tem todas essas qualidades, se não tem esse perfil integral desta mulher, não se preocupe, isso vai acontecendo normalmente na vida da gente, à medida que nós vamos vivendo, vamos passeando nos dias da nossa vida, atravessando a jornada que o Senhor coloca para cada um de nós. Nós vamos tendo experiências, é o mesmo dia, uma mesma hora, provavelmente o mesmo sol, tudo o mesmo, mas cada pessoa tem o seu perfil, e vive como ela nasceu para viver, e está aprimorando essa vida diante do Senhor. O texto propõe para nós que essas virtudes, elas devem ser associadas a um caráter de mulher sábia. A sabedoria é isso aí, procurarmos viver uma vida de amor, de relacionamento bom. Para o quê? Porque nós precisamos, o tema da nossa igreja este ano, ele puxa muito por isso, irmãos. Traz a nós essa responsabilidade. Sal da terra, luz do mundo. Temos que ter esse perfil, procurar ter esse perfil, homens e mulheres, para que nós possamos ser esse sal da terra, que vai equilibrar as dificuldades das pessoas, que às vezes as pessoas, por algum deslize, alguma situação na sua vida, acha que está fazendo, que já não é mais merecedora, que já não é mais digna e tal, e esta pessoa que tem este sal, ela vai levar uma palavra de equilíbrio, de conforto, de renovo para esta pessoa. E a luz é exatamente aquilo que precisamos realmente ter, para que outros sejam. Nós acabamos de ler uma declaração aqui, acabamos de cantar uma declaração, eu sou a luz do final do túnel. Essa luz, ela brilha em nós como testemunhas de Jesus. Nós mulheres, nós homens como testemunhas, devemos que esta nossa luz tenha um alcance bem grande. E nós vamos ver no decorrer da lição hoje, que principalmente esse alcance, ele seja na nossa casa, né? Que esse alcance seja na nossa casa. Essa é a mulher virtuosa. O nosso primeiro tópico, que nós já estamos aqui trabalhando nele, do valor da mulher virtuosa. Ela é uma mulher que teme a Deus. Irmãos, essa mulher que teme a Deus, ela tem o controle das suas emoções. Ela sabe quando ela deve alterar a voz, ela sabe quando ela deve falar mais duramente, ela sabe. Por quê? Porque ela tem esse ensinamento da palavra. A palavra, esta palavra, é ela que nos dá todo o suporte. Esta mulher virtuosa, porque ela tem o conhecimento da palavra, ela é temente a Deus, e ela só teme a Deus porque ela conhece a palavra. Todos nós, eu tenho certeza, eu e vocês,
nós não lemos a Bíblia por ler, nós lemos a Bíblia para meditar nesta Bíblia, nestas palavras, que estas palavras, elas parecem que entram no nosso ser, não é? Nos dando um entendimento de que caminho, de que direção devemos seguir. Esta que é a verdade. Então, esta mulher aqui, ela é uma mulher que teme a Deus justamente porque ela conhece a palavra. E conhecendo a palavra, como eu falei há pouco, ela tem um pleno controle das suas emoções. Mas, irmão Honorata, é sempre muito difícil termos esse controle sempre. É verdade, eu concordo com vocês, porque eu já passei por tantas situações de descontrole mesmo, mas em todas o Senhor me trouxe a um momento de reflexão, e que aquele descontrole, às vezes, eu tenho certeza também que vocês observam assim, nos leva até para um aprendizado, até para um aprendizado de como lidar com determinadas situações. E a nossa casa é o lugar número 1, não é? Que nós treinamos, aprendemos, e o Senhor vai nos ensinando desde que nós começamos a gerar no nosso ventre os nossos filhos, na verdade, desde sempre, com os nossos pais e etc. Então, não que nós sejamos treinadas, é um aprendizado, irmãos. Eu falo isso agora pelas mulheres, os homens também. Os homens veem os pais e eles procuram sempre fazer algo que os pais estão fazendo. Então, essa individualidade e esse aprendizado, cada um desenvolve conforme seja o seu relacionamento com Deus. Vai desenvolver de uma maneira eficaz, uma maneira excelente, conforme seja o seu relacionamento com Deus. Não é porque aceitou Jesus que tudo vai mudar hoje. Não, você tem uma caminhada, você tem uma longa caminhada para aprimorar esse relacionamento. E principalmente quando você tem filhos em casa que têm os temperamentos tão diferentes um do outro. E às vezes até comparam. Parece até que não é do mesmo pai, não é da mesma mãe. São do mesmo pai, são da mesma mãe, mas com temperamentos diferentes. E esta mulher, que eu acabei de falar, que ela tem o controle das suas emoções, com esse controle, com essa sabedoria, ela vai levando a sua família a um caminho que o único alvo é o Senhor, não é? É Jesus. Eu marquei aqui na lição que eu achei muito interessante, que ela diz assim: quem encontra esta mulher virtuosa, quem a encontra deve expressar a sua gratidão a Deus e a sua bondade e respeito por ela, por quem ele nunca deverá pensar que já fez o suficiente, pois o seu valor excede o de rubis. Isto aqui mais se refere aos nossos queridos homens da nossa igreja, da nossa casa e de todo lugar. Nós dizemos assim, e o próprio Provérbios, lá no capítulo 14, ele fala, a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, né? Ela edifica, e quem a acha, né, é um rubi, é uma preciosidade. E é verdade, irmãos. Você já pensou conviver com uma mulher rixosa? Nós já sabemos o que seja rixosa pela própria palavra, porque nós lemos a Bíblia, mas é a mulher carrancuda, que só vive ali, é a general da casa, ela que manda no marido, nos filhos, manda até no cachorrinho, em todo mundo, né? Mas também existe esse temperamento, e nós temos que aprender a conviver com ele, porque cada um é cada um, não é? Cada um é cada um, e nós temos que ter esse cuidado sempre de olhar, com esse olhar como nós acabamos de ver, de controle, o controle que essa mulher exerce sobre a sua família. Nós temos a integridade dessa mulher, no versículo 11, diz assim a palavra: o coração do seu marido
confia nela. A palavra confia é uma palavra que ela vive nos nossos corações, ela reina em nós. A confiança, ela gera a crença é a fé. Então, nós temos uma cadeia aí de entendimento, de significados, que vai nos levar, que leva ao nosso convívio familiar. E neste caso aqui, o versículo se refere à confiança que o marido dela deposita nessa mulher. E ele sabe, por essa confiança e por tudo pelo procedimento dela, por tudo que ela demonstra, e que ela não só demonstra, mas ela age, ele sabe que nunca vai faltar nada, porque ela será uma mulher previdente, ela será uma mulher aquela que vai cuidar para ter, para prover a necessidade da sua família. Queridos, esta integridade, este valor, ela vai nos remeter para a estabilidade emocional dessa mulher virtuosa. São dois tópicos que nos encaminham para isso. Essa estabilidade, ela é resultado do valor que ela tem como pessoa e também pelas atitudes dela na sua casa. Ela vai levar a família dela a uma estabilidade emocional, a uma estabilidade financeira em dias muito difíceis, que provavelmente os dias custosos, como fala a Bíblia, sempre estiveram e estão, não é? E esta mulher vai ter esta estabilidade. A palavra diz assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Que coisa maravilhosa. Você, olha, para mim é muito bom quando a pessoa diz: que bom que eu estou com você, que bom. A gente se sente tão bem, porque a gente não está guardando, nós não estamos guardando só para nós aquilo que Deus nos dá. Que tudo que nós temos, irmãos, é o Senhor que nos dá. Tudo que nós temos neste trinômio aqui, nessas três coisas aqui, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, tudo é o Senhor. E quando nós levamos para o Senhor tudo isso, para que Ele gerencie e nos dê esse entendimento de que Ele está na nossa direção, isso é perfeito, isso é perfeito. O pouco até que você faça é muito e significativo, principalmente para a sua família. Nós temos aqui que a boa esposa fará bem ao seu marido, desde o dia do casamento. Eu achei muito interessante, e até que a morte os separe, e isso é verdade. Quando existe esse relacionamento afetivo, temos crises nos casamentos. Todos aqui sabem, todos passam por crises. Mas aquela mulher e aquele homem, como eu falei para vocês, o Senhor me deu o entendimento desta lição como se Ele estivesse falando para a igreja. É a igreja do Senhor. Quando nós temos este entendimento, nós procuramos, nós carregamos a nossa cruz, nós carregamos as nossas dificuldades, vamos vencendo, vamos lutando, mas porque nós sabemos que a tempestade vem, a dificuldade vem, mas também depois de tudo isso nós temos bonança. O Senhor, Ele não é um Deus que nos deixe eternamente no deserto. Não, Moisés foi levado aos céus, mas o povo que Ele tirou do Egito, o Senhor tirou pelas mãos de Moisés. Ele teve a bonança de receber a sua terra. E em tudo nós temos bonança. Nós temos agora esta mulher numa atividade virtuosa. Virtuosa significa de atendimento, de fazer boas ações. O virtuosa aí. O virtude é um traço do caráter que você tem. O virtuoso é o desenvolvimento disso. Então,
esta mulher, no nosso bloco 2, ela tem a produção dos bens. Que coisa boa, né? Essa produção, quando você gera, pela misericórdia de Deus também, eu tenho a missão com mulheres, e sempre, irmãos, desde o início, eu fazia isso. Nós temos que gerar os nossos recursos para não onerar a igreja. Nós não temos que onerar a igreja com nada. Nós temos que gerar o nosso recurso. E sempre foi assim. E na nossa casa também nós vamos ensinando isso. Que todos, de alguma forma, pelo seu aprendizado, pelo que tem, vai gerar o seu recurso. Então, esta mulher, ela produz os bens, ela gera o recurso, para que ela tenha essa estabilidade, também agora aqui já é material, essa estabilidade financeira, e que ela possa realizar os seus trabalhos sociais, não é? Irmãos, eu creio, não sei se eu estou falando, se eu estou sendo bairrista, mas até pastor Daniel, pastor Itamar, pastor Scarlett, pastor Felipe, não sei se concordo comigo, mas a nossa igreja é a igreja que mais tem trabalho social. A gente se sente alegre, não se sente orgulhoso por isso, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Mas nós sabemos que a nossa igreja, ela tem muito trabalho social, muitas mulheres envolvidas, muitos homens envolvidos, muitos homens estão nesse contexto desta mulher virtuosa aqui, produzindo para que a igreja atenda aquele que precisa. Olha como Deus coloca esse entendimento, que é uma fala para a igreja, é uma fala para a igreja, é uma fala que a igreja precisa entender, que esse perfil da mulher virtuosa, a igreja tem que ter, queridos, a igreja tem que entender isso. Então esta mulher, ela é louvada exatamente por isso, os valores morais dela são reconhecidos exatamente por isso, porque ela tem um entendimento da palavra, porque ela vive a palavra. E ela teme a Deus. Nós já vamos caminhando para o encerramento e vamos dizendo que esta mulher, como eu falei, que Provérbios inicia temendo a Deus, falando do temor a Deus, e encerra do temor a Deus. Olha o que nos fala o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Que coisa maravilhosa, maravilhosa ver o retrato dessa mulher, que encerra, até como diz a nossa comentarista, encerra com chave de ouro, né? Este livro de Provérbios, colocando um recado para a igreja importantíssimo, do como nós temos que olhar para a igreja do Senhor, o trabalho, e compartilhar, participar e gerar, prover, sermos sinceros a Deus, trazer a Deus a nossa prioridade para que a nossa igreja seja abençoada. Irmãos, que nós possamos, homens e mulheres que estamos aqui, possamos fazer brilhar a nossa luz, possamos fazer brilhar, possamos salgar, né? Chegar e temperar com sal, não o excesso nem o menos, nem insosso nem salgado, mas temperado, com uma palavra de carinho, uma palavra de conforto para aqueles que precisam. Que nós possamos ser a luz do mundo no nosso primeiro campo missionário, que é a sua casa, é a minha casa. Meus filhos, meus netos, é aquele nosso tema lá atrás, terão a mesma fé que eu tenho. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigada, pastor Felipe, obrigada, pastores, por esta oportunidade de compartilhar aquilo que a gente pensa também, né? Cada um de nós que estamos sentados aqui tem a sua própria interpretação, porque o Senhor fala aos nossos corações todos os dias, pela manhã, à tarde, todos os dias. Amém?
Eu não poderia encerrar agora sem convidar todos vocês para no dia 16 de março estarem lá, Templo Central. Eu vou perguntando, você é do Templo Central? Tu é do Templo Central? Eu sou corajosa, irmão. Eu vou lá e pergunto, onde se congrega? Estejam conosco no centenário Centro de Convenções. É o Congresso Brasileiro de Mulheres. Estaremos lá apresentando ao Senhor e à igreja o nosso trabalho realizado em 2023. Que Deus nos abençoe. Está